Salve, salve, gente boa! Tudo bem? Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo aí ao canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre vida e recompensas. Vale a pena. Fica comigo até o final aí, vamos lá. Mas antes, se você não está inscrito, inscreva-se, clica aí no botão de se inscrever bem rápido, não vai interromper o seu vídeo. Aproveita e clica no sininho, marca a opção todas. Assim, a cada vídeo novo, você é notificado, informado e fica por dentro. E assim você se disciplina para estar estudando a Bíblia. Todos os dias estamos trazendo aqui uma palavra, uma reflexão para crescimento, para abençoar, para trazer ânimo. Não são pregações, mas são reflexões para a gente poder, a partir daí, você fazer a tua meditação e o teu TSD. Curta também, comenta, compartilha e vamos levar essa bênção para mais e mais pessoas. Vamos juntos? Então vamos lá, o texto desse vídeo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. 2 Timóteo 4, 8 diz assim: Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém, querido? Então, três coisas importantes que a gente precisa observar aqui nesse texto, nesse versículo de Paulo. A primeira coisa é com relação à coroa, que Paulo diz que já está guardada. A segunda coisa é com relação a que Deus, ele é juiz. E a terceira coisa importante, tem mais coisas aqui, mas nós vamos nesse vídeo destacar esses três pontos que ajudam bastante a entender o versículo, que a mais quem essa recompensa ela vai ser dada. Então, dentro dessa primeira coisa, quando Paulo fala já agora, Paulo está dizendo finalmente. Então Paulo está falando assim, olha, é chegado o tempo, né? Finalmente a coroa da justiça. A palavra coroa aqui é Stéphanos, né? Talvez você conheça algum Stefano, então você pode dizer para ele que esse nome dele é de origem grega e significa o prêmio do vencedor. Hoje em dia, o vencedor de uma batalha olímpica recebe medalhas, aí tem medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze, algumas competições têm troféus. Mas naquele tempo recebia a coroa, só o vencedor, não tinha esse negócio de premiação muito para segundo, terceiro lugar, não. O vencedor recebia uma coroa, então aquela coroa que o vencedor recebia, posteriormente começou a ser inserido prêmio em dinheiro e tal, enfim. Mas o que Paulo está falando aqui é dos Stéphanos. Eles recebiam os Stéphanos, que é uma coroa, e aí aquele aplauso, aquela, sabe, aquela manifestação de todo o público que estava vendo ali. Então você imagina uma arena lotada, as pessoas aplaudindo, vibrando, porque aquela pessoa ali é vencedor, e aí o rei, o imperador ali, ele faz o anúncio bem alto, ele diz, olha, esse aqui é o vencedor, eu estou entregando a coroa para o vencedor, e o público vai à loucura, todo mundo começa a vibrar. Essa é a visão que Paulo tem da chegada dele no céu, que todos, eu acredito que ele tenha escrito, exatamente por conta desses detalhezinhos, ele tem escrito a carta aos Hebreus, mas o autor dos Hebreus, ele fala sobre isso, uma nuvem de testemunhos, estamos cercados por uma nuvem de testemunhos, então como se a gente estivesse dentro de um estádio competindo ali, combatendo o bom combate, que a gente falou aí no vídeo passado, nessa competição, nesse embate, travando essa batalha, e de repente a gente vence, e todos aqueles vão falar assim, olha, você é um vencedor, parabéns, esse é o prêmio, a coroa da justiça, é o Stéphanos, que Paulo diz que a dele já está guardado. Por quê? Ele está indo para a morte, mas a vida dele já entendeu que foi uma vitória para o nome de Jesus, porque ele levou o nome de Jesus. Quando você trabalha em busca do reino de Deus, quando as tuas posses, a tua vida está voltada para o reino de Deus, e você não fica, sabe, em discussões, em picuinhas a respeito de vontades da carne, a tua vida não está
nessas coisas da carne, porque você já aboliu os desejos da carne, você já se desfez das vontades da carne. Não é a carne que prevalece sobre você, é a tua visão do reino, é o que Deus quer de você, é a tua recompensa. E essa visão de futuro, nós já falamos aqui em outros vídeos aí passados, assista os vídeos da segunda carta de Paulo a Timóteo. A tua visão de futuro, ela muda o teu humor hoje. O que você pensa a respeito do futuro, do teu futuro, da tua vida com Deus, ela vai mudar a tua maneira de encarar a vida hoje e ela vai mudar o teu humor, a tua alegria hoje. Pensa nisso. Talvez boa parte do teu humor não seja o melhor hoje porque você não está pensando no futuro. E aí quando você pensa no futuro, a respeito da recompensa, existe uma recompensa. A nossa vida tem recompensa. E de repente você não consegue falar como Paulo falou no versículo 7 aqui. Eu combati o bom combate, mas perdi. Sabe? Nessa luta contra a carne, contra os desejos da carne, contra a vontade da carne, contra as escolhas, satisfaço a carne ou satisfaço o espírito. Eu sempre pensei na carne. Aí realmente vai ficar difícil pensar em recompensa boa. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Ainda dá tempo de você tomar uma escolha. Ainda dá tempo de você assumir uma posição. Ainda está na hora de você poder dizer assim, de agora em diante, finalmente, já agora, que Paulo disse, finalmente é hora de eu caminhar em direção ao meu prêmio. Porque Deus tem um prêmio preparado para mim. Então eu preciso mostrar para Deus, porque Deus acredita em mim. Sabe, às vezes a gente não tem fé em Deus como Deus tem fé na gente. Se a gente entendesse que Deus está acreditando na gente, que Deus tem fé, que a gente vai vencer essas vitórias, Ele já deu todas as condições, Ele já deu tudo para a gente vencer. É só a gente abraçar a vitória e correr para o abraço, correr para o prêmio, correr para a coroa e sentir a galera gritando e vibrando com a gente que a gente venceu, querido. Essa é a coroa da justiça. E a segunda coisa, reto juiz. Querido, eu entendo que a gente está vivendo tempos, principalmente quem vive aí no Brasil, você que vive no Brasil, a gente está vivendo tempos em que não dá para acreditar em juiz, não dá para acreditar em justiça, a gente perdeu a esperança completamente em termos de justiça, de juízes, não existe mais lei, não tem mais Constituição, juízes desrespeitando a Constituição. O mundo que a gente vive está assim, a gente está vivendo tempos assim, lei sendo desrespeitada, não existe mais regra, o que vale para um não vale para outro, o que vale numa situação não vale para outra, tá completamente sem parâmetros, sem jurisprudência, sem respaldo nenhum, tá sem nada. Nossa justiça tá pobre, 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 pobre. Mas a visão da justiça de Deus, ela não falha. Deus não tem 2 pesos e 2 medidas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz escolhas de pessoas. Aquele que combateu o bom combate, aquele que venceu a carne recebe o prêmio no Espírito. Aquele que privilegiou a vida no reino, entra no reino. Aquele que em vida aqui na carne decidiu que era um cidadão do reino, entra no reino. Aquele que vive aqui nessa terra, pensando só nas coisas da terra, pensando só nas carnes, não é só na carne, nas carnes não, é que até o churrasco é bom, mas pensando na carne, só na vontade própria, só nos próprios desejos, não se preocupa com o reino, não contribui com o reino, não contribui, que eu falo, financeiramente, com a tua vida, com o teu tempo, com a tua dedicação, não discipula pessoas, não evangeliza pessoas, não ganha alma, cara, não faz nada para o reino e quer receber coroa, aí vai ficar realmente difícil. É hora de você tomar, que a partir desse vídeo você comece a pensar o que eu estou fazendo para o reino, porque há uma recompensa para quem faz para o reino. Paulo tem essa certeza, Deus é justo e Ele é reto, e Ele não vai desviar. Ser reto significa que Ele não vai desviar a recompensa, Ele não vai dar a recompensa para outro. Quem fez, ganha. Quem ganhou, recebe. Então, Paulo está certo disso. Você precisa ter essa certeza. Há recompensas para quem faz o bem, para quem privilegia o reino, para quem pensa no reino, para quem se sacrifica pelo reino e para quem é vencedor pelo reino. Você precisa tomar uma decisão agora. Será que na minha vida, quando eu olho para trás, como Paulo fez aí no versículo 7, eu só vejo que a carne venceu na minha vida, que eu não consegui resistir aos desejos, que eu não consegui resistir às vontades,
que eu decidi finalmente, que agora a carne é que manda e, cara, da mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. A Bíblia já fala sobre isso, sabe? Jesus diz que pelos frutos se conhece a árvore. Então você vai dizer que a árvore é boa e que aquela pessoa é um cidadão do reino se ela mostra frutos do reino. Quais são os frutos do reino? Conversão de pessoas, vitória sobre a carne, vitória sobre o desejo, vitória sobre os apetites sexuais e vontade de poder, de ganância, de dinheiro, sabe? Isso são frutos do reino. Gálatas 5, a gente já falou também sobre isso, tem um vídeo aí no canal sobre Gálatas 5, pesquisa aí para você aprender mais sobre isso. E a terceira coisa para a gente finalizar, Paulo está falando assim, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua justiça. Todos quanto amam a sua justiça. Essa recompensa é para cada um de nós. Mas o amor que Paulo está falando aqui é ágape. Cara, se a gente entender o significado de amor ágape, muita coisa muda na nossa vida. Porque Deus requer de nós um amor ágape. Até que ponto a gente está disposto a sacrificar a nossa carne? Até que ponto a gente está disposto a sacrificar os nossos desejos? Até que ponto a gente está disposto a abrir mão de algo que a gente quer muito? Porque quando Jesus fala que a tua mão te faz pecar, corta, se teu pé te faz pecar, corta, se teu olho te faz pecar, arranca fora, porque é melhor entrar no reino dos céus sem a mão, sem o pé ou sem o olho, do que tendo tudo isso ser lançado no fogo do inferno. O que Jesus está falando? Ele não está estimulando a automutilação. Vou cortar aqui, agora sou o Joseph Klimber e começar a se mutilar. Deus não quer que você seja um Joseph Klimber. Deus quer que você faça escolhas. Escolhas dói. Tem escolhas que a gente precisa tomar que vai doer, porque eu vou precisar abrir mão de algo que eu quero muito. Eu vou precisar abrir mão de algo que o meu coração está muito inclinado, mas eu preciso abrir mão. Abraão precisou abrir mão de Isaac para receber de Deus a certeza e a justificação pela fé. Qual é o teu Isaac? O que é aquilo que você tem dificuldade de abrir mão? Tuas vontades, teus desejos. O que você teria vontade de abrir mão em prol do reino, visando o reino? Querido, pode ter certeza absoluta, Deus nunca vai pedir de você mais do que Ele pode dar a você. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? Que você nunca vai conseguir dar para Deus, dar para o reino. Você nunca vai conseguir abrir mão de coisas que sejam maiores do que o que Deus tem para você. Nunca, nunca. Então, por maior que seja essa coisa, por mais significado que isso tenha para você, entenda, há uma recompensa de Deus, que ela é muito maior do que qualquer coisa que você venha abrir mão. Pegou essa chave aí? Essa chave é poderosa para você perder o medo de abrir mão, de entregar, de sacrificar, de entender que eu preciso largar esses desejos, eu preciso largar essa vontade, eu preciso largar isso que eu quero muito, porque o reino, isso está conflitando com o reino. Então o reino é que tem que prevalecer. Porque, querido, enquanto a vontade da carne está puxando a nossa vida, direcionando a nossa vida, as obras da carne conduzem à perdição, conduzem ao inferno. São os frutos. É o fruto do Espírito Santo. E são os frutos, as consequências que você vai mostrando na tua vida, é que vai evidenciando se você é um cidadão do reino ou não. Se você ama, se você tem um amor ágape por Deus, se você se sacrifica por Deus ou não. Você só quer as coisas fáceis, você só quer Deus enquanto Ele não está querendo. Aliás, tem gente que quer muito Deus, mas desde que ele não tenha compromisso com nada, desde que ele não precise abrir mão de nada, desde que ele não precise mudar nada na vida dele, sabe? Sem compromisso nenhum. Eu quero Deus, mas eu não quero compromisso, eu não quero abrir mão, eu não quero largar. Não é um cidadão do reino. Cidadão do reino pensa no reino. Crente híbrido, querido, destrói o reino. Crente híbrido não vai para o céu. Crente híbrido, antigamente se chamava de crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo,
querido, não vai para o céu, porque não existe meio termo. Jesus falou, ninguém agrada a dois senhores. Então, ou você agrada a tua carne, a concupiscência dos olhos da carne, ou você agrada ao reino de Deus. As duas coisas não dá. Tiago fala sobre isso também, tem muito texto na Bíblia que fala sobre isso. Amém, gente boa? Faça uma escolha hoje. Deus tem um prêmio. Deus acredita em você. Deus está esperando a vitória. Ele já te deu tudo para você vencer. Você nunca vai dar para Ele mais do que Ele tem para dar para você. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.